Olá, você que acompanha o canal Macete em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, uma dica bacana e rápida para vocês de uma situação que pode vir a acontecer, que é o plantio de uma raiz nua e ela não brotar. E aí a gente tem que fazer a substituição da planta, né, preparar ali, né, o berço novamente, para poder vir com uma substituta para ela. E aqui, nesse caso, vamos substituir uma Cabernet Sauvignon que não brotou. Então, pessoal, rapidinho vou mostrar para vocês o trabalho que já fizemos aqui e como vamos preparar para daqui a mais alguns dias a gente fazer o plantio de uma muda substituta. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal. Deixa aquele like maneiro, compartilha os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas pra vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos o nosso canteiro, em que fizemos o plantio aqui de 8 variedades, tá? Na sua grande maioria uvas viníferas. Se vocês não conferiram, pessoal, os vídeos de implantação deste parreiral aqui, vou deixar aqui em cima no card para vocês. E aqui estamos no terreno dos meus pais, né? Eles estão fazendo uma obra aqui devagarzinho, graças a Deus está avançando. E aqui a gente fez um canteirinho para poder plantar tanto umas videiras, como plantar umas pimentas, umas arvinhas de cheiro e umas coisinhas bacanas, tá? Esse canteiro aqui, ele tem 75 por aproximadamente, será que eu vou lembrar agora? Uns 9 metros e pouco, se não me falha a memória, tá? E nós dividimos ele em duas seções, 4 videiras lá, 4 videiras aqui, mais ou menos 1,10 m, mais ou menos 1,15 m aí de espaço cada uma. Como são viníferas, não precisa de um espaço muito grande para elas. Nessa primeira aqui nós temos um Paulsen, é o único porta-enxerto que nós temos. Aqui eu quero fazer alguns ensaios, alguns testes de variedades que eu tenho lá no meu sítio em casa. Esse é o primeiro Paulsen 1103 que eu tenho, então eu quero testar o enxertos de algumas variedades no Paulsen para ver como é que vai reagir. Mas bem, aqui temos outras variedades, todas, pessoal, plantadas no mesmo dia, foi feito o recebimento, hidratação, os berços, né, foram preparados da mesma forma, todas brotaram muito bem. Vocês podem reparar aqui pela área que elas ocuparam, né, chegaram no último fio de arame ali, tá? Então tá bem grande. Futuramente eu quero cobrir aqui, tanto que eu deixei, né, mais longo ali, mais ou menos uns 50 centímetros acima do último arame, para futuramente a gente vir com uma cobertura aqui. Aqui, pessoal, de todos então, brotaram muito bem, se desenvolveram muito bem, somente uma não se desenvolveu, e é uma Cabernet Sauvignon, ó ela aqui, né? Às vezes, tá, pessoal, elas aqui começaram a brotar com mais ou menos uns 20 dias, aproximadamente, eles já começaram a dar um sinal de brotação, tá? O primeiro que brotou foi o Paulsen, né? Porta-enxerto, vigoroso pra caramba, mas essa Cabernet Sauvignon, ela não se desenvolveu, ela não deu sinais de brotação. Eu fui deixando, continuei regando, né? Fazendo os cuidados, né? Todos os tratos, mas ali passado uns 60 dias eu vi que ela não brotou, eu já mais ou menos concluí que infelizmente ela não ia brotar. Já vi casos, tá, pessoal, de até amigos aqui do canal que entraram em contato, falaram: pô, Diego, plantei minha mulher nu, já tinha desistido, ela começou a brotar com 80 dias. Então isso pode vir a acontecer, tá bom, pessoal? Teve muda minha aqui que ela começou a brotar com 50 dias, tá? Que inclusive foi uma Bordeaux que está lá no meu sítio em casa, foi uma das últimas a se desenvolver e brotar. Mas essa aqui, infelizmente, pessoal, do que a gente pode ver, tá? Ela não emitiu brotações, não deu sinais, tá? Apesar de quando chegou eu olhei bem, todas tinham gemas. Essa aqui ainda dá sinal, que a gente consegue ver algumas gemas na região aqui superior. A região da enxertia, até eu fiz o teste quando chegou, fica a dica para vocês, quando forem comprar uma muda, aqui onde foi feita a enxertia, vocês pegam e dão uma leve forçadinha, tá? Para ver se há uma boa colagem, tá? Se houve uma boa cicatrização, uma boa pega desse enxerto, tá? Eu lembro que na época eu fiz tudo isso aqui, com todas elas, todas estavam muito bem firmes, só que a gente pode até notar pelo sistema radicular, onde foi feita aqui poda de raízes, né? Mais ou menos aqui, ó, uma mão, tá? Não é necessário você plantar com as raízes gigantescas, alguns viveiros mandam com as raízes completas, sem poda de raiz, tá? Geralmente eu costumo podar com mais ou menos isso aqui, que vai dar um pouco mais de uns 10 centímetros, e aqui a gente faz o corte. E aqui, pelo que a gente pode ver, tá, pessoal, por algum motivo, tá, que eu desconheço, a planta morreu, tá? Ela
ela não brotou, tá? Acredito que ela tenha saído viva no viveiro, mas não sei por qual motivo ela não se desenvolveu, ela definhou. São muitos motivos, tá, que o pessoal podem contribuir para isso aí. Às vezes não houve uma boa afinidade, às vezes ou o porta-enxerto ou a variedade enxertada estava fraca, ou ela não suportou o transporte. Tem as variedades que são mais sensíveis, às vezes o porta-enxerto não se adaptou, né? Porque depois que você enxerta vira um outro troço, né? Então assim, a adaptabilidade e desenvolvimento da planta muda. Então às vezes essa combinação de variedade de copo com porta-enxerto não se adaptou bem aqui ao meu solo. Então uma série de fatores, tá? E da quantidade de mudas que eu plantei, essa foi a única. Então às vezes há alguma baixa, isso é perfeitamente normal, tá? Até para quem é profissional, né? Quem é realmente áreas grandes e vai fazer a implantação de um vinhedo, eventualmente algumas não brotam e eles fazem esse trabalho de substituição que estou mostrando aqui hoje para vocês. Então basicamente o que fizemos aqui, pessoal, eu abri um buraco de mais ou menos aqui uns 40 centímetros de diâmetro por uns 40 de profundidade, tá? Se fosse um solo firme, tá, que eu já não tenha trabalhado, no caso toda essa terra aqui, ela foi colocada, tá, que isso aqui, o chão era todo nesse nível, a gente fez o canteiro com blocos aqui, tá? E depois a gente preencheu com terra. Então essa terra ela tá bem solta ainda, tá? Ela não tá uma terra blocada, compacta, então não tem tanta necessidade de ser um berço muito grande. Se fosse uma terra mais compacta, eu aconselharia vocês a fazerem com pelo menos uns 50 por 50, tá? 50 de diâmetro com 50 de profundidade, ou dependendo do solo, 60 por 60, tá bom? Mas eu tô fazendo aqui de 40, porque eu tenho boas condições aqui, eu acredito que isso vai ser o suficiente. Até que estava reparando enquanto eu cavava, tá? Utilizei a nossa cavadeira. Se você não conferiu o vídeo que a gente amolou a nossa cavadeira, deixou ela bala para o serviço, vou deixar aqui em cima no card também para vocês. Enquanto eu cavava aqui então, pessoal, ó, encontrei algumas raízes a uma certa profundidade. Aqui não nasceu ainda nada e acredito que essas raízes aqui, tá, elas sejam até daquela planta ali que está bem próxima. Enquanto eu cavava, cortei algumas até um pouco mais grossas do que essa, e aí você no tato você sente que ela está viva, tá? E como não tem outra planta aqui, tá? Acredito mesmo que seja dela. Então elas já se desenvolveram bem, o sistema radicular já está correndo aí por todo o canteiro, e como é vazado embaixo, ele vai se aprofundar em todo o terreno. Futuramente a gente vai fazer um bom trabalho nessa área aqui, tá? Que tinha aquele nosso pé de manga, que infelizmente alguém entrou aqui e roubou, né? Até utilizando novas medidas de segurança para ninguém invadir a obra aqui, mas acontece, tá? Se vocês não conferiram o vídeo da manga, eu vou deixar aqui em cima também para vocês. E aqui fizemos o plantio de um café, um catuai. Inclusive, meu pai plantou esses dias e eu já até joguei um pouquinho de cobertura morta, depois preciso trazer um pouquinho mais. Mas enfim. Então, pessoal, depois a gente vai fazer todo um trabalho nessa área, a gente vai fazer horta, a gente vai fazer umas coisinhas aqui legais também, que tem uma arinha boa, né? É um platô legal. Então aí a gente vai cuidar de toda a adubação dessa área, que também vai contribuir para o desenvolvimento das nossas videiras. Já estamos aqui no final da tarde, tá? O sol, ele costuma vir daqui, tá? Meu sítio em casa está lá, então o nosso sol, ele nasce mais ou menos nessa direção, assim, né? Se movimenta um pouco conforme as épocas do ano. E depois ele vai se pôr mais ou menos naquela direção, tá? Aqui então, pessoal, eu removi a terra que estava dentro ali do berço, tá? Dentro do buraco, e essa terra aqui que a gente vai preparar, tá? Vocês podem ver que é uma terra que não tem pedra. Tomei cuidado aí de dar uma boa retirada de resto de obra, pedra, coisas do tipo, ó, raiz, tá? E pra gente poder trabalhar com essa terra. Aqui neste balde eu tenho esterco bovino bem encurtido, que utilizamos nas adubações das nossas plantas. Toda essa área ela já foi feita calagem, adubação e nova cobertura morta, tá? Se vocês não conferiram, vou deixar aqui em cima para vocês esse trabalho que fizemos, tá? Então aqui vamos adicionar, pessoal, aqui tem mais ou menos, tá? Mais ou menos uns 3 quilos e pouco, tá? De esterco bem curtido, e aqui mais ou menos uns 200 gramas de calcário dolomítico, tá? Eu poderia até colocar um pouco mais, mas como já foi feita a calagem dessa área, vocês podem até reparar, ele tá um pouquinho cinza, aquela área que é onde a gente adicionou o calcário dolomítico, tá? Então a gente já fez essa adubação
das nossas plantas. Então aqui, pessoal, agora é o trabalho de incorporação, tá? Para poder preparar essa terra aqui para o novo plantio, tá? Então aqui a gente está adicionando, puxa assim pra cá, o esterco e o calcário. Como eu esqueci o suporte, eu vou fazer essa mistura, pessoal, e já volto com vocês. Pronto, então, pessoal, já incorporamos bem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou cobrir este monte aqui com plástico, tá? Se porventura chover, tem previsão de chuva para amanhã aqui na minha região, para que essa terra ela não vá embora, né? O povo tomar as madeirinhas aí e o nosso berço aqui, né? Ela vai ficar aberta. Quando a muda chegar, a pessoa que eu já encomendei ela, acredito que ela vai chegar daqui umas 3 semanas, acho que eu faço o plantio dela. Essa terra já vai estar bem incorporada, já vai ter, vai estar se desenvolvendo bem ali. É uma vida microbiana nela também, que é importante, já que a gente adicionou matéria orgânica do esterco de gado curtido. A gente vem com a muda, faz mais uma cama lá no fundo, dá mais uma incorporada naquela terra do fundo compacta, vem com a nova muda e preenche com terra, deixando mais ou menos uns 10 centímetros da muda, né, ali da região da enxertia para fora do solo. Encosta novamente a cobertura morta, não encostando a cobertura ali na muda, coloca de novo o nosso tutor e tá feito. A muda chegando, pessoal, tá? Quero ver se dá tudo certo, porque os próximos dias aí é bem correria, né? Época de poda, enxertia, fazer bastante vídeo aí, se Deus quiser, para estar trazendo para vocês, tá? Mas quero ver se eu trago também o plantio. E aqui, pessoal, eu não vou plantar uma Cabernet Sauvignon. Aí eu encomendei aqui uma Moscato Bailey, né? Uma uva de cacho grande, uma uva muito interessante para espumantes e para vinhos também, é muito saborosa para mesa, tá? Aí eu trago mais algumas informações quando ela chegar também. E quero ver também se é a hora que, depois da poda, né, a gente começar a vir com as brotações, eu começo a fazer vídeos também falando mais sobre cada uma das variedades que a gente tem, tanto aqui no terreno dos meus pais, quanto lá no meu sítio em casa. Maravilha, meus amigos? Esse preparo aqui, tá, da cova, vocês fazendo aí uns 20, 30 dias antes do plantio, tá show de bola, tá? Pô, Diego, tive um imprevisto, não consegui preparar, vou plantar daqui a uma semana. Minha muda vai morrer? Não vai, tá? Fica tranquilo, tá? Mas lembre sempre, esterco muito bem curtido, pode ser úmido, pode ser de ave, do que for, sempre esterco muito bem curtido. Se for usar farinha de osso, torta de mamona também, faça uma boa incorporação para dar uma aerada também nessa terra, tá? Mas se porventura, pô, não tem jeito, daqui a uma semana eu vou ter que plantar, minha muda atrasou, me enrolei, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, tá? Não tem problema, pode seguir com o plantio normalmente, desde que se tomem esses cuidados, né? Fazer uma boa abertura ali do berço, trabalhar bem a sua terra com calcário dolomítico, com ali, né, estercos e adubos aí da sua preferência, e depois fazer, quando a muda chegar, se for muda de raiz nua, tá? Fazer uma boa hidratação dessa muda por alguns dias até, tá? Dependendo ali, 48, 72 horas, dependendo. Quanto mais tempo em transporte, mais tempo é necessário para fazer essa hidratação. Faz o plantio, segue vida normal e com as regras, se Deus quiser, pode ter certeza que ela vai brotar. Uma outra, pessoal, como no caso dessa aqui, tá? Às vezes acaba não brotando, mas é perfeitamente normal, tá? Às vezes a gente compra uma planta bonita, a gente planta, todos os cuidados, ela morre. Todo mundo morre, faz parte. Maravilha, meus amigos? Dúvidas, sugestões? Manda ver lá no campo dos comentários. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.